Você teria coragem de passar uma noite sozinho em um lugar cercado por centenas de bonecas, muitas delas antigas e assustadoras, que, segundo alguns relatos, poderiam até se mover por conta própria? Bem-vindos ao Relatos Elon. No vídeo de hoje vamos conhecer a história completa de como surgiu a Ilha das Bonecas, no México, e descobrir como um lugar aparentemente tranquilo se transformou em um dos destinos mais assustadores e misteriosos do mundo. Vou contar como tudo começou, quem foi o homem por trás dessa história e o que existe por trás dos relatos que cercam esse lugar. Se você gosta de mistérios, histórias sobrenaturais e casos que desafiam a explicação, já deixe o seu like e inscreva-se no canal, porque a história de hoje é realmente arrepiante. Antes de falarmos sobre a famosa Ilha das Bonecas, precisamos voltar alguns séculos no tempo. Hoje, Xochimilco é conhecido por seus canais, suas tradicionais trajineiras e, principalmente, pela misteriosa ilha cercada por centenas de bonecas antigas. Mas aquela região já existia muito antes de Dom Julián Santana e de sua assustadora coleção. Xochimilco possui uma história marcada por povos antigos, disputas, guerras, conquistas e acontecimentos que moldaram toda a região. Por isso, para entender melhor a lenda da Ilha das Bonecas, primeiro precisamos conhecer o lugar onde tudo aconteceu. Vamos voltar ao passado de Xochimilco, explorar os fatos que marcaram essa terra e depois descobrir quem foi Dom Julián Santana, o homem que transformou uma pequena ilha em um dos locais mais misteriosos e assustadores do México. Muito antes da Cidade do México existir como conhecemos hoje, o Vale do México era habitado por diferentes povos indígenas. Entre eles estavam os Xochimilcas. Os Xochimilcas se estabeleceram ao sul do grande sistema de lagos do Vale do México e desenvolveram uma sociedade fortemente ligada à agricultura. Uma de suas maiores características eram as chinampas, áreas artificiais de cultivo construídas em regiões rasas dos lagos. Sobre essas pequenas porções de terra, os agricultores plantavam milho, feijão, flores e diversos outros alimentos. Mas os Xochimilcas não dependiam apenas da terra. Os canais eram essenciais para sua vida. Serviam como caminhos para transportar pessoas e produtos, além de conectar as comunidades. Por isso, aquela região era muito mais do que um conjunto de canais. Era um território fértil, produtivo e estratégico. E justamente por isso, acabou despertando o interesse dos mexicas, povo que mais tarde seria conhecido como Azteca. Os mexicas haviam construído Tenochtitlan, uma grande cidade localizada em uma ilha do lago Texcoco. Tenochtitlan era o centro político, religioso e militar do poder mexica, possuindo grandes templos, mercados, canais e calçadas, tornando-se uma das maiores cidades da região. Mas eles queriam ampliar seu domínio. Controlar Xochimilco significava ter acesso a terras agrícolas muito produtivas, alimentos e rotas essenciais. Para os Xochimilcas, porém, aquilo era seu território. Era onde estavam suas plantações, suas comunidades e seu modo de vida. Então, por volta de 1429, os mexicas iniciaram uma campanha militar contra os Xochimilcas. Os combates aconteceram na própria região de Xochimilco e foram violentos. Durante os confrontos, muitas pessoas morreram na região, embora as fontes históricas não permitam determinar com segurança o número de mortos. Os Xochimilcas resistiram, mas acabaram derrotados. Por volta de 1430, Xochimilco foi submetida ao domínio dos mexicas. Nos séculos seguintes, Xochimilco continuaria sendo palco de conflitos e disputas sangrentas, além de profundas transformações. Mas as guerras e o derramamento de sangue na região não haviam terminado. Séculos depois, aquelas mesmas terras voltariam a ser palco de violência, conflitos e mortes. No início do século XVI, uma nova ameaça chegou ao território. Dessa vez, ela vinha do outro lado do oceano. Era Hernán Cortés, um militar e conquistador espanhol
que liderava uma expedição enviada para explorar e conquistar territórios em nome da coroa espanhola. Seu objetivo era expandir o domínio espanhol, obter riquezas e estabelecer o controle sobre os territórios indígenas. Cortés chegou ao México em 1519 e entrou em conflito com o poderoso Império Mexica. 2 anos depois, em 1521, a guerra chegou a Xochimilco. As forças espanholas e seus aliados indígenas enfrentaram os defensores da região. O combate foi intenso. Em determinado momento, Cortés foi derrubado do cavalo e cercado por guerreiros indígenas. Ele quase foi capturado. Seus homens conseguiram resgatá-lo antes que isso acontecesse. A batalha fazia parte de um conflito muito maior que terminaria com a queda de Tenochtitlan e o fim do domínio mexica. A partir daquele momento, Xochimilco também passou para o controle espanhol. A conquista mudou completamente a região, mas as marcas daquele passado permaneceriam por muito tempo. E séculos depois, outro período de violência voltaria a atingir aquelas mesmas terras, dando origem a histórias e lendas que atravessariam gerações. Saltamos agora para o início do século XX. O México estava novamente mergulhado em uma guerra. Era a Revolução Mexicana, iniciada em 1910, um período de conflitos armados que envolveu diferentes grupos que lutavam pelo poder e por mudanças políticas e sociais. Xochimilco também foi atingida pela violência. As forças ligadas ao movimento de Emiliano Zapata, líder revolucionário conhecido por defender principalmente a reforma agrária e a devolução de terras aos camponeses, chegaram à região. Confrontos e ocupações fizeram parte daquele período. E foi justamente em Xochimilco que aconteceu um encontro histórico. Em 1914, Zapata se encontrou com Pancho Villa, outro dos principais líderes revolucionários do México. Villa comandava forças revolucionárias no norte do país e também lutava contra o governo da época. Os dois líderes buscavam estabelecer uma aliança política e militar. O encontro ficou conhecido como Pacto de Xochimilco. Naquele momento, o nome de Xochimilco estava novamente ligado a uma das grandes guerras da história mexicana. O que as águas escondem? Vocês notaram como o contexto histórico de Xochimilco é marcado por guerras? Mas existe uma parte dessa história que não está apenas nos livros de combate, ela está também nos próprios canais. Ao longo dos anos, acidentes, afogamentos e até corpos foram registrados nas águas de Xochimilco. Em 2023, por exemplo, um cadáver foi encontrado flutuando na pista de canoagem de Cuemanco. Em 2024, outro corpo foi localizado em um canal da região. E em outubro de 2023, um homem de 63 anos foi encontrado morto nas águas próximas à própria Ilha das Bonecas. Mas essa relação entre Xochimilco e a morte é muito mais antiga. Escavações arqueológicas realizadas na região encontraram antigos enterramentos, restos humanos cremados e objetos deixados como oferendas. Esses achados mostram que, muito antes da chegada dos espanhóis, a morte já fazia parte de complexos rituais religiosos. Naquele mundo, a morte não era necessariamente vista como o fim. Era uma passagem. E os mortos eram acompanhados por objetos e oferendas destinados à sua jornada para o além. Séculos se passaram. Impérios desapareceram. Guerras terminaram. Mas as águas continuaram ali. E talvez seja justamente isso que torne Xochimilco tão inquietante. Enquanto a superfície parece tranquila, a história daquele lugar continua escondendo marcas de tudo o que aconteceu às suas margens. Chegou a hora de conhecer o personagem principal dessa história. O homem que passou décadas naquele lugar e que transformou uma pequena chinampa de Xochimilco em um dos cenários mais assustadores do México. Seu nome era Julián Santana Barrera. Ele cresceu em uma região onde os canais, as chinampas e a agricultura faziam parte da vida das famílias. Julián trabalhou como agricultor e cultivava produtos que eram vendidos nos mercados locais. Sua vida era simples, mas, segundo relatos sobre sua história, ele também era um homem profundamente religioso e reservado. Com o passar dos anos, começou a se afastar cada vez mais da vida comum. E foi justamente nessa época que sua história começou a tomar um caminho diferente.
Julian era casado e tinha filhos. Em algum momento de sua vida, porém, ele deixou a esposa e a família e decidiu viver em uma área isolada de Xochimilco. Mas existe uma parte importante dessa história. Não existem registros públicos suficientes para explicar com certeza como foi seu casamento, ou qual foi exatamente o motivo da separação. Algumas versões dizem que Julian estava cada vez mais envolvido com sua religiosidade e com suas próprias crenças. Outras apenas relatam que ele decidiu abandonar a vida familiar e se afastar da sociedade. Por isso, não seria correto afirmar que houve uma única razão comprovada para a separação. O que sabemos é que, em determinado momento, Julian escolheu uma vida completamente diferente. Ele deixou para trás a convivência familiar e passou a viver praticamente sozinho. Em meados do século XX, Julian se estabeleceu em uma chinampa na região dos canais de Xochimilco. Uma chinampa era uma área de cultivo construída sobre regiões rasas dos antigos lagos. Ali, Julian poderia plantar seus próprios alimentos e viver de maneira simples. A distância da cidade fazia daquele lugar um verdadeiro isolamento. Poucas pessoas chegavam até ali, e Julian passou a viver praticamente sozinho. Alguns relatos dizem que ele era conhecido como um homem muito reservado. Para quem vivia na região, sua decisão de se afastar da sociedade chamava a atenção, mas ninguém poderia imaginar o que aconteceria depois. Julian era conhecido por sua religiosidade. Sua fé fazia parte de sua rotina e, segundo relatos, ele tinha uma maneira muito própria de interpretar questões espirituais. Com o tempo, passou a acreditar que existiam forças sobrenaturais ao seu redor. Ele dizia perceber sons e acontecimentos que associava a espíritos. Mas é importante fazer uma distinção. Não existe documentação médica confiável que permita afirmar que Julian sofria de esquizofrenia ou de qualquer outro transtorno mental específico. Algumas pessoas fizeram essa interpretação depois de conhecer sua história. Mas isso não é um diagnóstico comprovado. O que podemos dizer é que Julian acreditava sinceramente nas experiências que relatava. Para ele, aquilo parecia real. E foi nesse estado de isolamento e forte religiosidade que aconteceu o episódio que mudaria sua vida. Segundo a história contada sobre a Ilha das Bonecas, certo dia Julian estava próximo aos canais quando percebeu algo estranho na água. Era o corpo de uma menina. A criança teria se afogado. A água estava escura e silenciosa. Julian teria tentado entender o que havia acontecido, mas já era tarde demais. A menina estava morta. Algumas versões dizem que ele tentou salvá-la. Outras contam que apenas encontrou o corpo depois do afogamento. A identidade da criança nunca foi confirmada de forma independente, e muitos dos detalhes dessa história permanecem sem comprovação. Mas, segundo os relatos, aquele momento marcou profundamente Julian. Depois da morte da menina, ele começou a acreditar que algo havia permanecido naquele lugar. Durante a noite, dizia perceber sons estranhos, sussurros, passos, e, segundo a tradição da história, até o choro de uma criança vindo das proximidades dos canais. Julian acreditava que o espírito da menina continuava ali, e quanto mais pensava nisso, mais medo sentia. Aquele lugar que antes era apenas sua casa começou a parecer diferente. Durante a noite, o silêncio dos canais se transformava em algo que ele não conseguia explicar. Ele dizia sentir uma presença, como se alguém estivesse ali, observando. E foi então que Julian tomou uma decisão. Ele precisava fazer alguma coisa para afastar aquela presença. Segundo a lenda, algum tempo depois, Julian encontrou uma boneca próxima ao local onde a menina havia morrido. Ele acreditou que aquele brinquedo poderia ter pertencido à criança. Então pegou a boneca, levou-a consigo e a pendurou em uma árvore. Para Julian, aquilo não era apenas um brinquedo. Era uma forma de mostrar respeito à criança e, ao mesmo tempo, tentar acalmar aquilo que ele acreditava estar ao seu redor. Depois de pendurar a boneca, ele continuou vivendo naquele lugar, mas o medo não desapareceu. E foi então que começou a fazer algo que mudaria para sempre a aparência da ilha. Ele passou a procurar outras bonecas.
Julian começou a recolher brinquedos abandonados nos canais e em outros lugares. Também recebeu bonecas de pessoas que conheciam sua história e começou a pendurá-las nas árvores. Uma, depois outra e outra. Com o passar dos anos, a coleção cresceu. Bonecas antigas, bonecas quebradas, bonecas sem braços, bonecas sem pernas, bonecas sem olhos. Algumas estavam tão deterioradas pelo tempo que pareciam pequenos corpos pendurados nas árvores. Aquele lugar começou a ganhar uma aparência cada vez mais perturbadora. E quanto mais bonecas apareciam, mais forte ficava a ligação de Julian com elas. Para quem chegava de fora, aquelas bonecas pareciam uma coleção macabra. Mas Julian não as via simplesmente dessa maneira. Segundo os relatos, ele acreditava que elas tinham uma função de proteção. Acreditava que as bonecas poderiam ajudar a afastar ou acalmar os espíritos que, segundo ele, estavam naquele lugar. Ou seja, aquilo que parecia assustador para outras pessoas representava proteção para Julian. Ele passou a cuidar das bonecas, conversava com algumas delas e tratava certas bonecas de maneira especial. Uma das mais conhecidas ficou famosa pelo nome de Agustinita. Para Julian, as bonecas faziam parte de sua vida. Não eram apenas objetos abandonados. Elas passaram a fazer parte do mundo que ele havia construído naquele lugar. E então aconteceu algo impressionante. Julian não parou. Durante décadas continuou recolhendo e pendurando bonecas. O que começou com um único brinquedo acabou se transformando em uma enorme coleção. Com o passar dos anos, visitantes começaram a conhecer aquele lugar. Algumas pessoas chegavam por curiosidade, outras levavam bonecas para entregar a Julian. E assim a coleção continuava crescendo. A pequena chinampa, antes praticamente desconhecida, começou a ganhar fama. E Julian passou a ser conhecido como o Homem das Bonecas. Mas para ele, aquilo não era uma atração turística. Era sua vida. Era sua forma de proteger aquele lugar. E, segundo suas próprias crenças, talvez também fosse uma forma de proteger a si mesmo. Imagine viver durante décadas em um lugar cercado por água, sem a movimentação de uma cidade, sem vizinhos por perto. Durante o dia, apenas os canais, as árvores e as plantações. Durante a noite, o silêncio. E espalhadas pelas árvores, centenas de bonecas olhando para todos os lados. Esse era o mundo de Julian Santana. Ele havia escolhido aquele isolamento, e com o passar dos anos, a ilha deixou de ser apenas o lugar onde ele morava. Ela se tornou parte de sua identidade. As bonecas estavam por toda parte, dentro e fora de sua pequena casa, nas árvores, nas paredes, ao redor das plantações. Tudo naquele lugar parecia refletir suas crenças. Depois de aproximadamente 5 décadas vivendo naquele ambiente, a história de Julian chegou ao fim. Em 17 de abril de 2001, Julian morreu aos 80 anos. Segundo os relatos sobre o caso, ele estava acompanhado de seu sobrinho Anastásio Santana, quando passou mal enquanto estava na região da Chinampa. Pouco depois, Julian foi encontrado morto dentro da água, e existe um detalhe que tornou sua morte ainda mais perturbadora. Segundo a história contada ao longo dos anos, ele teria sido encontrado bem próximo ao local onde dizia ter encontrado o corpo da menina décadas antes. O mesmo lugar que, segundo seus relatos, havia despertado nele o medo de que o espírito da criança ainda permanecesse nos canais. Agora, décadas depois, Julian estava morto nas mesmas águas. Para quem conhecia sua história, a coincidência parecia assustadora demais para ser ignorada. Alguns passaram a enxergar sua morte como uma espécie de destino, como se a história tivesse começado com uma criança encontrada na água e terminado com o próprio Julian sendo encontrado ali. Mas, apesar das interpretações sobrenaturais que surgiram depois, sua morte foi tratada como uma morte natural. Julian havia passado grande parte da vida naquele lugar, e foi justamente ali, entre os canais, as chinampas e as centenas de bonecas que reuniu durante décadas, que sua história chegou ao fim. Depois da morte de Julian, as bonecas permaneceram, e sua história continuou crescendo. Com o tempo, turistas começaram a chegar ao local.
A pequena chinampa se transformou em um dos pontos mais conhecidos de Xochimilco. Mas quando olhamos para tudo isso, existe uma pergunta difícil de responder. Quem era realmente Julián Santana Barrera? Um homem religioso? Um homem traumatizado? Um eremita? Um homem que realmente acreditava estar sendo perseguido por espíritos? Ou simplesmente alguém que encontrou uma maneira própria de lidar com seus medos? Talvez nunca saibamos. Mas a história da ilha não termina com Julián. Anos depois, outros visitantes também afirmariam ter vivido experiências que não conseguiram explicar. Alguns dizem ter sentido a sensação de estar sendo observados. Outros afirmam ter ouvido sussurros, lamentos ou até percebido movimentos nas bonecas. Mas o que essas pessoas realmente vivenciaram? E quanto desses relatos pode ser explicado pelo próprio ambiente da ilha? E quanto permanece como parte do mistério? Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. E agora eu quero saber de você. Qual lugar misterioso ou história assustadora você gostaria de ver por aqui no próximo vídeo? Deixe sua sugestão nos comentários.